O Chamado. Esse é o louvor de nossa autoria que o Senhor Jesus nos deu em 2/10/2019. O Chamado. Minha vida tem sentido, caminhando com o Senhor, todo dia nessa estrada, alegria ou não, minha vida tem sentido, com meu Deus e Criador, na missão que foi dada por Jesus, meu Salvador, e de todas as nações, com respeito e temor, levando as boas novas, com unção e muito amor. Ó que lindo! Diga que estou voltando pra cumprir o que escrevi, pra colher os que são meus. Fica firme até o fim. Minha vida tem sentido, caminhando com o Senhor, todo dia nessa estrada, alegria ou não, minha vida tem sentido, com meu Deus e Criador, a missão que foi dada por Jesus, meu Salvador, e de todas as nações, com respeito e temor, levando as boas novas, com unção e muito amor. Olha que lindo só. Diga que estou voltando pra cumprir o que escrevi, pra colher os que são meus. Fica firme até o fim, completando seu chamado. Assim quero te honrar, naquele grande dia, com meu Pai te abraçar. Amém? Glória a Deus. Muito tempo que eu não faço que eu não canto, né? Esse louvor. O louvor que Deus me deu, né? Eu ainda tenho que fazer ainda os arranjos dele, não fiz. Faz 2019, é para 6 anos, né? Já? 7 anos. 7 anos. Não fiz os arranjos até hoje. Então ele fala, minha vida tem sentido, caminhando com o Senhor,
todo dia nessa estrada, na alegria ou na dor. Minha vida tem sentido com o meu Deus e Criador, na missão que me foi dada por Jesus, meu Salvador. Ide por todas as nações, com respeito e temor, levando as boas novas, com unção e muito amor. Diga que estou voltando para cumprir o que escrevi, para colher os que são meus, fica firme até o fim. Cumpra então o seu chamado, assim quero te encontrar, naquele grande dia, com meu Pai te abraçar. Amém? Maravilha, né? Só Deus para fazer essas coisas, né? Dá uma letra tão abençoada para a gente. Amém? São 12, né? 12 louvores. Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Mas, eu acho que esse foi o último. Não, tem também o... como que chama aquele lá? Deixa eu ver se eu acho que... Tem mais um aqui que não sei quando foi. Caminho da vida, amor incondicional. Não, um verdadeiro adorador. Esse foi em 2021. Também não tenho também os arranjos dele. 2021. A luta era grande por onde eu andava, assim como Paulo perdido estava. Cego Bartimeu à beira da estrada, filho de Davi, seu amor me tocava. E por aí vai. Amém? Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, queremos apresentar os nossos louvores, adoração, hoje um pouquinho diferente. Decifrando aqui, falando sobre o louvor que o Senhor me deu. Que o Senhor tem operado sobre nossas vidas, sobre o nosso ministério. E assim, Pai, agradeço, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. Queremos agradecer, Pai, pela unção derramada neste lugar, neste ministério, sobre nossas vidas. Queremos entregar diante do Senhor, Pai, amado, querido Deus, mais uma vez, os nossos louvores e adoração. Agradecemos por tudo, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas. Obrigado, Pai, por este momento. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tempo acho que dá. Irmãos, vou trazer mais uma mensagem, mais um estudo, tá? Essa semana estamos só de estudos, hein? Tema: a igreja primitiva e a obra do apóstolo Paulo. A igreja primitiva e a obra do apóstolo Paulo. A introdução está em Atos 2, 42. Presta bastante atenção, tá, gente? Vocês que estão em casa também. Glória a Deus, Deus abençoe a vocês. Deus abençoe, deixa eu ver, a irmã Débora que está aí, a irmã Alessandra, a irmã Helena, a irmã Samara, que mais? A irmã Rosiane, os meninos também que estão aí, né? Miguel, filha, esposo. Em nome de Jesus, todos que estão nos acompanhando. Então, Atos 2, 42. Para começar, tá? E nós vamos fazer um estudo aqui breve, mas com bastante profundidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Então nós vamos, com essa introdução, nós começamos aqui o nosso estudo desta noite, a igreja primitiva e a obra que o apóstolo Paulo fez, tá? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, diante deste estudo, colocamos diante do Senhor, Pai, diante do Espírito Santo. Sabemos que não podemos fazer nada se não for da vontade do Senhor. Sabemos, Pai, que nada vem em nossas mãos se não for o Senhor direcionando. Que esse estudo venha para nós aprendermos um pouquinho mais sobre a Tua Palavra,
que possamos aprender algo, Pai, nesta noite, que seja um versículo, que seja uma frase, que seja algo que venha tocar o teu povo, que nós possamos estar subindo cada degrau e aprendendo um pouquinho mais a cada dia. No nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém? Amados irmãos, então a obra do apóstolo Paulo e o tema da igreja primitiva e a obra do apóstolo Paulo, tá? A introdução é assim, irmãos, olha só. A igreja primitiva nasceu no fogo do Espírito Santo, cresceu em meio a perseguições e se espalhou pelo mundo através dos homens cheios de fé e ousadia. Olha só. Entre eles destaca-se o apóstolo Paulo, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Sua vida nos ensina que Deus transforma, chama e envia. Olha só. A vida do apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que Deus, Ele transforma, ensina, aliás, que Deus transforma a pessoa, chama e envia. Foi o que aconteceu com Paulo. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais na frente, tá? Então a igreja primitiva, irmãos, ela perseverava na doutrina, dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Era o que Jesus ensinou. A igreja primitiva, irmãos, ela hoje quase não existe. E se existe, irmãos, ela está vazia. Pode prestar atenção. As igrejas que pregam o evangelho, que são baseadas nas escrituras, baseada na obra do apóstolo Paulo, baseada em Jesus Cristo, do que ele ensinou lá atrás. Essas igrejas são poucas. E poucos querem ouvir, né? Então elas perseveravam, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, olha só, era tudo dividido, né? No partir do pão e nas orações. Então havia uma comunhão, havia a oração, né? O partir do pão. Então é isso que fala em Atos 2,42, né? A doutrina dos apóstolos, irmãos, era tudo que Jesus ensinou nos seus 3 anos e meio de ministério. Jesus, ele ensinou os apóstolos, e a igreja, irmãos, ela não nasceu assim, como dizem aí, por aí. A igreja nasceu, foi nas casas. Paulo, ele fundou várias igrejas, irmãos, umas 20 ou mais, porque as igrejas, Paulo fundava um ministério ali, uma igreja, ele preparava os discípulos com a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que Jesus ensinou. É a palavra que está aqui, meus irmãos. E Paulo fundou as igrejas, várias igrejas, e Paulo escreveu várias cartas também, que nós lemos aqui hoje. É a obra do apóstolo Paulo, que serve para nós hoje, né? Então a doutrina é a palavra ensinada com fidelidade. Não é a palavra de qualquer maneira, não é a palavra adulterada, não é a palavra com algo mais ou algo menos. É a palavra, simplesmente a palavra. A doutrina dos apóstolos era a palavra com fidelidade. A palavra exata que está escrito aqui, tá? Comunhão é a unidade e o amor, irmãos, verdadeiro. Se dividia tudo. Quem não tinha, os que tinham compartilhavam. Então a igreja primitiva hoje, ela não existe, irmãos. Quase ninguém compartilha nada, né? Tem a igreja rica, tem a igreja pequena, pobre, ninguém quer saber de nada. Como que você faz para pagar o seu aluguel lá da igreja? Como que... Ninguém quer saber, meu irmão. Não compartilha nada, mas tem aqueles que compartilham. Aí existe, né? Então, a unidade, a união, né? E o verdadeiro amor. Não tem a união e o verdadeiro amor. Partir do pão é a vida no altar e na mesa. Vida no altar. Irmãos, vida no altar. Muito difícil. Vida no altar não é só quem está aqui em cima, não, mas é todo mundo. Todo mundo. É o membro, é o porteiro da igreja, é o que limpa o banheiro, é o que limpa a igreja, é o que prega, é o que não prega. São todos, né? A vida diante de Deus, tá? E na mesa, né? A comunhão.
Orações, dependência de Deus. A igreja ora hoje, a igreja ora, dependência de Deus. A igreja que não ora, ela é fraca. Então, a doutrina dos apóstolos era essa, irmãos, era a doutrina da palavra ensinada com fidelidade, tá? A comunhão, a unidade, o amor verdadeiro, o partir do pão, irmãos, né? A vida no altar e na mesa, a comunhão do povo, e as orações, que é a dependência total de Deus. Se a nossa igreja não depender de Deus, irmãos, não tem igreja, não tem como. Não tem como, porque aqui quem manda é Jesus. Jesus é o principal do ministério da igreja, ele é o cabeça da igreja, a cabeça. Então, não pode, se for de outra maneira. Então, uma igreja forte não é movida por modismos. Olha só, irmãos, a importância dos dias de hoje. A igreja primitiva dando uma lição para nós. Não é modismo, irmãos, mas pelo Espírito Santo e pela palavra. Não adianta, meus irmãos, fazer um monte de coiseira. Me perdoe quem faz, tá? Mas a palavra diz para nós, a igreja primitiva, né, que nos dá uma lição hoje, para mim e para vocês, para todas as igrejas, que uma igreja forte, ela não é movida por modismos. O que é modismos, irmãos? Quem já viu as paredes pretas pintadas? Igreja do pintada de preto. Modismo. Luzes, modismo. Apaga, acende, modismos. E por aí vai um monte de coisas, né? Eu posso falar um monte de coisa aqui, mas vai tudo se levantar contra mim. Modismo, irmãos. Por isso que, não sei, mas aqui vai ser assim, até o final, do jeito que está. Não vai mudar nada. É a igreja como era no início. Vai se pegar a palavra e vai ser assim, né? Vai seguir. Guiada pelo Espírito Santo e pela palavra. Simples assim. Então, a lição para nós hoje é uma igreja forte, ela não é movida por modismos, mas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Tá? 2. Paulo, o apóstolo Paulo, de perseguidor, ele passou a ser o quê? Ele era o perseguidor da igreja. De perseguidor a apóstolo. Olha que tremendo. Aí vem a transformação que Deus faz. A transformação que Deus faz. Fez em mim, fez em outros que estão aqui, fez em você, vai fazer na sua família. A transformação que Deus faz, tá? Atos 9, um pouquinho para frente. Atos 9, de 1 a 6. Seguimos. Atos 9, de 1 a 6. Vou tentar ler aqui, tá? Está escrito assim, ó. Acharam? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, gente? Então, olha só, essa passagem tremenda sobre o chamado de Paulo na igreja primitiva. Ele ia ter
ele ia ter uma obra muito grande para Jesus, no ministério dele. E aqui ele estava perseguindo os cristãos, perseguindo os apóstolos, os discípulos de Jesus. Ele era judeu, Paulo era judeu, né? Fariseu, zeloso da lei. Ele estava perseguindo o novo movimento que estava saindo, né? Que depois viria a igreja primitiva. Era um movimento que estavam pregando a Cristo Jesus, como que veio para salvar, veio para mudar toda a história. E aí ele estava perseguindo os cristãos, conseguiu a carta, né, para prender os cristãos, chamavam de seita, aquela nova doutrina que estava chegando naquela época, né? E quando ele teve no caminho, que ele teve um encontro com Jesus, foi aquela luz que resplandeceu no céu. E ele caiu por terra, diz a palavra. Essa palavra vai continuar aqui dizendo que ele ficou cego. Mas ele falou com Jesus ali ficou cego totalmente por 3 dias. E Jesus falou para ele, vai lá, que lá você vai ficar sabendo o que tem que ser feito. Então foi o chamado ali de Paulo. Era Saulo, né? Saulo e Paulo é a mesma coisa, só muda só o local da onde se pronuncia. E, portanto, o chamado dele foi tremendo. O que aconteceu? O encontro com Jesus foi um encontro que quebrou o orgulho. Primeira coisa que acontece quando encontra Jesus, quebra o orgulho. A pessoa se torna humilde, né? Uma voz que mudou a direção. Olha, Paulo, você não vai perseguir mais os cristãos. Você vai entrar lá agora e vai esperar o que vai ser dito para você fazer. Mudou totalmente a direção de Paulo. Ele não ia mais perseguir os cristãos. Ele ia ser um apóstolo. Ele ia ser perseguido. Ia ser diferente agora, né? Uma cegueira que abriu seus olhos espirituais. Então caiu aquela cegueira. Quando ele entrou lá, foi orado por ele, né? Com imposição de mãos, tudo por revelação de Jesus. E Paulo ali se tornou, né, um cristão. Caiu a venda dos olhos, né? A cegueira espiritual caiu. E ele começou a enxergar claramente. Tudo que ele tinha aprendido ficou para trás. Porque agora era o Novo Testamento, a nova aliança tinha se cumprido. E ele ia pregar agora Jesus Cristo. Ele ia pregar o Salvador. Ele não ia mais perseguir os cristãos. Pelo contrário, ele ia ser muito perseguido e muito caçado agora, de agora em diante. Qual a lição que tem para nós hoje? Ninguém está longe demais para ser alcançado por Jesus Cristo. Ninguém está longe demais para ser alcançado por Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Irmãos, quanto mais tremendo foi a pessoa, mais vai ser usada por Deus, sabia? Quando ele for alcançado pelo Senhor. Não importa quem seja, irmãos, não importa o que está fazendo, o que fez, deixa de fazer. A partir do momento que ele se entregou no Senhor, Paulo veio pela dor mesmo, puxou mesmo. É um chamado tão maravilhoso, irmãos, que a gente não consegue resistir. É sim ou é sim, não tem outra coisa que fazer. E você começa a ser preparado, irmãos, para fazer uma obra. Irmãos, eu falo por mim, eu nunca imaginei que eu ia entrar no hospital para orar para alguém. Daqui a um pouco eu estava orando para as pessoas, irmãos, com câncer, estava orando para as pessoas com feridas, com coisas assim, inacreditáveis. Estava orando para as pessoas no leito de morte e não sentia nada. Não sentia nada dessa terra, porque Deus preparava. E via milagres, via maravilhas, via curas, porque o Senhor estava operando. Foi assim também o chamado de Paulo. Foi assim, ou pode ser assim, ou foi o seu chamado. Pode ser que seja o chamado de alguém da sua família que está no pecado, que está hoje lá nas garras do inimigo. Então, a lição que tem para nós neste momento aqui, sobre o chamado de Paulo, é que ninguém está longe demais para ser alcançado por Jesus Cristo. Então, tudo é possível, tá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
o poder de Deus, a força do Espírito sobre a vida dele. Seguimos. A obra missionária de Paulo. Atos 13. Vamos para frente um pouquinho. Estamos avançando, irmãos. Atos 13, 2. É o 2 e o 3, tá? Atos 13, 2 e 3. Vamos compartilhando. Glória a Deus, aleluia. Se você tem chamado, presta atenção quando você é chamado, ó. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito do Senhor, o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha só. Então aqui, meus amados, foi o começo da obra. Lá foi a libertação, foi o chamado, foi a cura. Daí aqui foi a unção para a obra. Olha que tremenda a obra de Paulo. Então o Espírito Santo falou para os apóstolos: ó, aparta esses dois aqui, põe a mão na cabeça deles e ora por eles, porque esses aqui vão fazer uma grande obra. Então aqui ele separou os dois, o chamado, né? Paulo foi separado pelo Espírito Santo para uma grande obra. Qual obra, irmãos? Quase todo aqui o Antigo Testamento Paulo trouxe. Paulo escreveu as cartas. Paulo fundou muitas igrejas, irmãos. As que ele não fundou saiu como de obra que ele iniciou. Porque as igrejas, ela começavam, irmãos, com a família, com 5 pessoas, com 3 pessoas, e ela ia crescendo. Depois dali se ramificava para outra cidade, já outras pessoas. Naquela época, irmãos, estava mais fácil para fazer a obra. Hoje em dia, eu vejo que todo mundo já sabe de Jesus. Você vai pregar para a pessoa já sabe. Mas ela não vive ali com Jesus, mas ela sabe, já ouviu falar. Em todos os lugares chegou a palavra, está chegando. Chega no presídio, chega no hospital, chega em casa de recuperação, chega nas casas. Então naquela época estava iniciando. Então era muita gente que tinha para evangelizar. Foi o início da igreja primitiva. Olha que tremendo, irmãos. Nós estamos numa época de 2000 anos depois. Hoje tem tudo, né? Tem tudo para a gente pregar. Tem até live. Quem diria lá atrás que ia existir isso? Então, Paulo foi chamado, foi separado pelo Espírito Santo para uma grande obra. Ele fundou igrejas em cidades estratégicas, pregou a judeus e a gentios, olha só, suportou prisões, açoites e perseguições, escreveu cartas que edificam a igreja até hoje. Olha a obra de Paulo, tá? Olha o chamado de Paulo, a missão de Paulo. Olha a missão de Paulo. Depois tudo que ele fez, irmãos, olha só, várias igrejas, várias cartas que nos edificam até o dia de hoje. Ele pregou para os judeus, pregou para os gentios. Muitos judeus se converteram a Jesus Cristo, ao cristianismo. Ele passou por prisões. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma prisão que ele passou. Açoites, bateram nele. E perseguições. Qual que é a prisão nossa? Qual que é a perseguição nossa? Quais são os açoites hoje? São muito poucos em relação ao que ele sofreu. Ele sofreu isso aí para abrir todo o campo missionário para nós, irmãos. Para nós aqui. Né? Então, a igreja precisa ser como a igreja primitiva. A igreja precisa pregar o evangelho da verdade, a palavra da verdade. Olha só, Filipenses, lá em Filipos, né? Foi a primeira igreja. Só falta eu achar aqui, né? Filipenses 1:21. Tem a carta de Paulo aos Filipenses, né? Foi a primeira igreja fundada na Europa, Filipenses, Filipos. A igreja depois veio a de Tessalonicenses, logo em seguida. E foi indo, foi crescendo, tá? E Paulo disse assim, porque para mim o viver é Cristo. 1:21. Acharam? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Olha só, a obra de Deus exigia renúncia, obediência e perseverança. Então era isso. E nos dias de hoje a mesma coisa. Nos dias de hoje a mesma coisa. Olha o que Paulo disse, olha. Para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Jesus, eu vivo para Cristo. E o morrer é ganho, já estou preparado, ele falou. Já posso, né? Estou preparado. Nós podemos dizer isso hoje, que o nosso viver é Cristo? E o morrer é lucro, é ganho? Olha que tremendo. 4. A igreja que cresce na adversidade. A igreja que cresce na adversidade. Atos 16, 25. Volta lá. Vai falar sobre Paulo e Silas. Atos 16. Atos 16, 25. Está escrito assim. Chave. Aí Paulo estava lá, né? Junto com Silas, fazendo a obra, aconteceu tudo aquilo lá. Aí no meio da madrugada estava assim, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Até aqui. Olha só. Uma igreja que cresce na adversidade. Paulo estava fundando igrejas. E Paulo, aonde ele ia, era como que estivesse fundando outra igreja. Ele estava na adversidade, irmãos. Aqui ele estava preso, ele e Silas, por fazer uma obra para Deus. Estava fazendo uma obra nas sinagogas. Ele via uma moça todo dia que adivinhava, falava as coisas. Ele expulsou o demônio daquela moça e o levaram para a prisão por causa disso, uma obra. E o que aconteceu? Não foi choro, não foi tristeza, não foi nada. Lá eles começaram a cantar e a orar, né? Eles oravam e cantavam perto da meia-noite, e todos os outros demais presos estavam ouvindo. Ele transformou aquela cadeia ali numa igreja. Eles estavam adorando, mesmo machucados, mesmo sofrendo na adversidade. Eles oravam, eles cantavam, eles louvavam a Deus. E o que aconteceu? A prisão virou o quê? Um púlpito de pregação, de louvor, de adoração a Deus. A dor virou o quê? Testemunho. Os presos que estavam lá, mas esses homens aí estão machucados, estão cantando. Mas o que é isso? Testemunho. Testemunho. O cárcere virou um lugar de salvação. Por quê? Porque houve a salvação do carcereiro, da sua família. Imagino eu, dos presos também que estavam ali. Porque todos quiseram conhecer esses homens. E esses homens pregaram o Evangelho. Eles pregavam a palavra. Eles pregaram o Evangelho ali. Houve o batismo do carcereiro. Houve salvação naquele lugar. Então, a prisão virou um púlpito. A dor virou testemunho. E o cárcere virou um lugar de salvação, onde pessoas foram salvas. Então, não importa, irmãos, o lugar, tá? Uma igreja que cresce na adversidade, ela cresce no meio das perseguições, das dores, e por aí vai, tá? A lição para nós: a igreja primitiva cresceu apesar da perseguição, mas por causa da fidelidade. A igreja primitiva, ela cresceu, mesmo sendo perseguida, ela cresceu, por quê? Porque ela foi fiel, ela tinha fidelidade ao Senhor. Então Paulo e Silas continuaram fiel ao Senhor Jesus, mesmo na adversidade, tá? Então nós precisamos também seguir assim, tá? O legado 5, o legado de Paulo para a igreja de hoje. O legado de Paulo para a igreja de hoje. 2 Timóteo. Vai lá, 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4, 7. Todo mundo conhece essa palavra. 2 Timóteo 4, 7. O legado que Paulo deixa para a igreja de hoje. Olha só. Combati o bom combate.
acabei a carreira, guardei a fé. Então, o legado de hoje, que Paulo deixa para nossas igrejas: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo nos deixa o legado de amor pela palavra, compromisso com a missão, olha só, compromisso com a missão, vida no altar e fidelidade até o fim. Fidelidade até o fim. São legados que Paulo deixa para nossas igrejas, tá? As igrejas de hoje. Agora, para finalizar aqui, tá? Estamos acabando. Conclusão. A igreja primitiva impactou o mundo porque ela era cheia do Espírito Santo, fiel à palavra e comprometida com a missão. Paulo entendeu que viver para Cristo é o maior propósito da vida. Então, viver para Cristo é o maior propósito da vida. Cristo tem que estar na igreja, irmão. Cristo tem que ser o centro dos louvores, da adoração, da palavra. Senão a igreja não anda. Então não é igreja, né? Pergunta final: se a igreja de hoje vivesse como uma igreja primitiva, o mundo não seria diferente? Essa é a aplicação final, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos voltar à essência. Tá? O que é voltar à essência? Pregar a palavra, como fazia na igreja primitiva. Andar como andavam os apóstolos, andar como andavam os discípulos. Tá? Precisamos de mais joelho no chão. Precisamos de mais ousadia no Espírito. Precisamos viver o Evangelho, não apenas falar do Evangelho. Tá bom? Que Deus levante uma igreja como a primitiva e servos com o coração assim como o de Paulo, voltados para a obra de Deus, direcionados por Jesus e chamados por Ele e capacitados por Ele. Assim seja nos dias atuais, como nesta palavra, e que nós possamos ter aprendido algo nesta noite importante, né? Que viver para Jesus requer renúncias, requer uma entrega, e que a igreja primitiva pregava o verdadeiro Evangelho, que deve ser repetido nos dias de hoje. E a obra de Paulo foi muito grande, e que possa servir como espelho para nós, exemplo, testemunho, e que possamos crescer um pouquinho mais a cada dia, como igreja e como servos do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Vamos lá? Pregamos só em Atos, né? Em Atos, em alguns versículos de Paulo. E a chuva está na bênção, a chuva. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos terminar aqui o nosso culto. Pai, nós queremos apresentar a oração. Queremos apresentar a palavra, Pai, sobre a igreja primitiva e as obras do apóstolo Paulo. Pai, que cada um de nós, podemos ter aprendido algo nesta noite, podemos ter sido abençoado por Tua palavra, Pai, iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, direcionado pelo Senhor, Pai, em relação à obra, que possamos, Pai, sempre captar algo importante da Tua palavra, absorver, aprender, que a Tua palavra ela é viva e eficaz, não volta vazia. Senhor, que possa haver novos Saulos convertidos em Paulo, próximos apóstolos, Pai, que estão no pecado hoje, mas que a bênção e a graça será abundante sobre a vida deles. Assim como o Senhor nos chamou a nós, Pai, chama também aqueles que estão perdidos ainda, Senhor. Que haja obra tremenda sobre estas vidas, meu Pai. Senhor, que nós não possamos desanimar na obra do Senhor, e sim que o Senhor venha nos capacitar todos os dias, para nos capacitar, Senhor. Se eu entrego cada família, cada vida, cada obreiro, cada missionário, missionária, Senhor, nas Tuas mãos, que o Senhor venha capacitar a cada dia, Senhor. E que a igreja primitiva, Senhor, seja, Pai, como um espelho para nós nos dias atuais,
que não mais modismo, mas sim a palavra verdadeira do Senhor, o Evangelho pregado. Pai, no nome de Jesus, que assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado pelo apoio de sempre, tá? As irmãs que estão em casa. Continuem intercedendo por nós, pelo ministério. Vocês também sejam abençoados, abençoadas. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe aí esse restinho de semana. E nos vemos domingo, no culto de domingo, se Jesus assim permitir, com mais uma mensagem especial para a igreja do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.